Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai ver aí, vamos ter a nossa última aula sobre a Primeira República. A gente vai entender um pouquinho das rupturas intra-oligárquicas na República Velha, ou também conhecido como Primeira República. Entender o golpe de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas na política brasileira. Depois a gente vai dar uma parada na história do Brasil e na próxima aula a gente começa a entender um pouco a história geral. Vamos falar sobre o imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então a aula de hoje, desse primeiro momento, é a nossa última aula sobre Brasil e sobre Primeira República. O que a gente chama de rupturas intra-oligárquicas? Repare esse termo, intra-oligárquica. Quando eu falo de ruptura intra-oligárquica, eu estou falando das rupturas políticas que ocorreram entre as lideranças políticas da Primeira República, entre essa oligarquia da Primeira República. Então, resumindo ou simplificando, foi quando esses coronéis, esses presidentes, essas lideranças brigaram entre si. E isso aconteceu em alguns momentos específicos da história do Brasil nesse momento, e é isso que vai ser o nosso ponto de análise da aula de hoje. A primeira ruptura intra-oligárquica que a gente trabalha com ela é o que nós chamamos de campanha civilista, de 1910. Um dos grandes temores da política brasileira, um dos grandes assombros dessa política, sempre foi a participação dos militares no comando da República. Desde a proclamação da República em 1889 e logo depois a República da Espada. Os militares sempre permearam essa cúpula do Estado brasileiro, participando diretamente das decisões que vieram a implementar a República do Brasil. E a partir de 1894, quando a gente tem a queda da República da Espada e a ascensão dessa República Civil ou da Primeira República ou República Oligárquica, esse assombro ele não deixa de existir. Sempre houve um temor, um medo de que os militares voltassem a comandar o Estado brasileiro, a brigar pela presidência da República e por chefiar o Estado. As forças políticas, essas oligarquias, sempre se articularam no sentido de evitar que isso acontecesse. E é nesse sentido que ocorre a campanha civilista em 1910. Nas eleições para a presidência da República, em 1910, dois candidatos disputavam a cadeira da presidência. Um era Rui Barbosa, que era um candidato civil, ou seja, ele não estava envolvido com a ala militar, e representava o Partido Republicano, era candidato pelo Partido Republicano Paulista. Então ele representava os interesses políticos desses cafeicultores paulistas e também de parte da classe média paulista daquele momento, dessa primeira década do século XX. Do outro lado, houve a candidatura de Hermes da Fonseca, que era militar e era candidato pelo Partido Republicano Mineiro. Repare que aqui eu estou falando da oposição entre paulistas e mineiros nessa disputa pela cadeira da presidência da República. Então, nesse momento, a gente ainda não havia tido nenhum discurso, nenhuma negociação no sentido da aliança entre esses dois estados, naquilo que ficou conhecido como República do Café com Leite. Então aqui aparecem os dois partidos, o Republicano Paulista e o Republicano Mineiro, como opositores, um apresentando um candidato civil e o outro representando sendo representado por um candidato militar. Essa eleição ela gerou muito burburinho, na sociedade brasileira, e houve uma campanha de parte da sociedade
contra a candidatura do Hermes da Fonseca, que era militar. Então, a ideia de que esses militares não deveriam participar da política brasileira, não deveriam participar dessa cúpula de comando do governo federal. No final das eleições de 1910, o Hermes da Fonseca ele ganha, então o militar ele ganha e assume a presidência da República. A princípio, depois da eleição, a gente tem uma série de manifestações contrárias à vitória do Hermes da Fonseca, mas ele consegue assumir a presidência da República e toda essa campanha civilista que é feita contra a possibilidade dos militares assumirem a presidência, ela conhece o seu fim, ou seja, ela não vai adiante. Quando as eleições terminam, quando Hermes da Fonseca ganha e assume a presidência da República, a gente percebe uma reaproximação entre os dois partidos políticos, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. E essa reaproximação ela se efetiva nos 3 anos posteriores, ela vai se aprofundando em 1911, 1912, e chega em 1913 com a assinatura de um pacto entre os dois partidos, o chamado Pacto de Ouro Fino, que firmou de fato uma aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O que dizia essa aliança? Essa aliança dizia que esses dois partidos eles se alternariam em candidaturas à presidência da República. Em uma eleição, o candidato seria mineiro e na outra eleição o candidato seria paulista. E os dois partidos apoiariam o mesmo candidato. Essa aliança ela significaria um controle político da presidência da República por esses dois partidos, uma vez que o maior número de eleitores de todo o Brasil estava concentrado justamente nesses dois estados, no estado de Minas e no estado de São Paulo. Então, a partir de 1913, a gente começa a perceber essa aproximação mais efetiva entre paulistas e mineiros naquilo que ficou conhecido como República do Café com Leite. É bom que a gente diga de início que essa aproximação, embora ela tenha se dado, a princípio ela não foi tão efetiva, a princípio ela não se fez tão presente. E isso tem se mostrado tem sido mostrado por estudos muito recentes, estudos que foram feitos aí na transição das décadas de 1990 para a década de 2000, quando procurou-se afirmar que, na verdade, havia uma possibilidade de que todos os estados da União fizessem seus candidatos e havia a possibilidade de que todos esses candidatos pudessem concorrer de forma igualitária e chegar à presidência da República. Esses estudos eles afirmam que se a aliança entre Minas e São Paulo fosse tão efetiva como a história vinha falando que era, não haveria estabilidade política dentro do Brasil, uma vez que os outros estados se articulariam contrários a essa união. Esses estudos, do qual o grande nome de revisão dessa política do café com leite é a professora Cláudia Viscardi, da Universidade Federal de Juiz de Fora, esses estudos eles trabalham com a ideia de que essa união entre Minas e São Paulo ela só ocorreu de fato na década de 1920. E quando ela ocorreu, nas duas eleições que elas ficaram evidentes na década de 1920, elas acabaram, essa união ela acabou por desestabilizar todo o regime político da Primeira República, uma vez que fez com que os outros estados se unissem para se opor a essa união e resistir a essa união. Então, embora a gente ainda trabalhe com a ideia da política do café com leite, dessa união entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, a gente tem que ter em mente que essa união ela não foi tão efetiva assim durante todo o período da Primeira República. Ela tem um marco temporal que é ali entre 1918-19 e 1928-29, quando a gente tem a ruptura e o golpe de 1930, onde parte da oligarquia ela se torna
ela se torna dissidente aí de todo esse movimento que vinha sendo feito ao longo de toda a Primeira República. Mas se ficaram dúvidas a respeito disso, eu converso com vocês daqui a pouco. É só me procurar lá para a gente conversar. Outra ruptura intra-oligárquica, entre essa oligarquia, outra briga entre essa oligarquia que surge, está relacionada àquilo que a gente já falou um pouco na última aula, quando falávamos da Revolução Tenentista, das revoltas tenentistas no Brasil. Está associado à eleição de Arthur Bernardes como presidente do Brasil em 1921, 1922. O que ficou conhecido como reação republicana. E aqui, essa fala que eu trouxe aqui, dos estudos da Cláudia Viscardi, vai ficar muito evidente. Em 1921, eram candidatos à presidência da República o então oligárquico, o então cafeicultor Nilo Peçanha, que recebia apoio dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E, por outro lado, a gente tinha a figura do Arthur Bernardes, que depois de consultar, eu cheguei à conclusão, e aqui de estudos, que ele realmente vinha de Viçosa, que ele realmente era um fazendeiro aí na região de Viçosa. E o Arthur Bernardes foi candidato em 1921-22 pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, evidenciando aqui aquela união do Pacto de Ouro Fino que a gente falava agora há pouco, aquela união entre esses estados de Minas e São Paulo. O candidato da situação era o Arthur Bernardes, que era então apoiado pelo Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, e o fato dele ter sido apoiado pelo seu antecessor, pelo presidente antecessor, que era paulista, e ter ficado escancarado naquele momento a união entre esses dois partidos republicanos, o paulista e o mineiro, para poder satisfazer os seus interesses, para poder efetivar seus interesses e controlar o governo, controlar a cadeira do presidente da República, isso acabou gerando burbúrio na sociedade e gerando insatisfação por parte das elites cafeicultoras e oligárquicas dos outros estados da União. Então, nesse sentido, é que há uma reação dessas oligarquias do Rio, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e outros estados contra a candidatura do Arthur Bernardes, que, em função dos estados de Minas e São Paulo serem os mais populosos, serem aqueles que tinham mais eleitores, acabou ganhando a eleição para presidente da República. Mas ganhou a eleição, mas foi um momento muito conturbado da política brasileira, em que a vitória dele foi contestada por outros estados, foi contestada também pelas classes médias urbanas e acabou resultando nas revoltas tenentistas, conforme a gente viu na última aula. Nesse momento, eu vou falar aqui de algo que tem sido muito falado recentemente na política e na sociedade brasileira. Nesse momento, quando o Arthur Bernardes ele ganhou as eleições, criou-se em torno da figura de Arthur Bernardes uma série de fake news, uma série de notícias falsas, ligando a imagem do Arthur Bernardes a cartas que circulavam pela sociedade brasileira, que eram cartas que supostamente tinham sido escritas por Arthur Bernardes, que eram extremamente ofensivas às Forças Armadas brasileiras. Então era como se o Arthur Bernardes estivesse diminuindo as Forças Armadas. Depois, os estudos hoje mostram que essas cartas eram falsas, foram cartas assinadas por Arthur Bernardes, mas naquele momento, quando circulavam, acabaram opondo aí as Forças Armadas à figura do Arthur Bernardes e endossando ainda mais aquelas revoltas tenentistas que a gente falou sobre elas na nossa última aula, no nosso último encontro. O fato é que essa situação ela foi momentânea, essa reação republicana, e ela é conhecida como reação republicana porque houve uma contestação dessa união entre esses dois partidos, esses dois estados, afirmando que isso não era um espírito republicano, mas sim uma ideia de manutenção de um certo grupo no poder e na cadeira da presidência da República.
Outro ponto muito importante desse período, que pode ser visto também como uma certa ruptura, mas que a gente não falou e eu acabei colocando no meio dessa aula, foi a Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Do ponto de vista histórico, a Semana de Arte Moderna ela representa uma reviravolta na cultura e nos princípios filosóficos que regiam essa elite, essas classes médias urbanas dentro do Brasil. A Semana de Arte Moderna, como movimento de vanguarda, como um movimento de renovação das artes, ela representa toda aquela expectativa, todo o burbúrio cultural, o burbúrio intelectual que circulava dentro do Brasil e representa até mesmo uma certa mudança na economia e na sociedade brasileira, que abandonava aquela velha tradição da monarquia, tradição rural, tradição ali ainda ligada ao poder agrário, e agora começava a ingressar nesse mundo moderno, nesse mundo das cidades, das indústrias, das fábricas. Então havia o desejo de ruptura com padrões filosóficos, artísticos anteriores que marcaram o século XIX dentro do Brasil, ou melhor, havia a ideia de ruptura com o arcadismo, com o romantismo, que marcou ali o século XIX, e a afirmação de uma arte moderna que dialogasse com movimentos de vanguarda, como era o cubismo, o dadaísmo, o futurismo, que estavam em circulação na Europa naquele momento. Então era a ideia de ingressar o Brasil de fato na modernidade e abandonar uma cultura conservadora e acadêmica das artes e das ciências dentro do Brasil. A Semana de Arte Moderna ela foi pensada pelo artista plástico Di Cavalcanti, junto com o empresário Paulo Prado. Repare que eu não estou falando só de forças artísticas, culturais, mas eu estou falando também de forças econômicas, que naquele momento prezavam também por essa ideia de construção de um novo país, de um Brasil mais moderno, e isso estaria representado também nessas artes. E a proposta da Semana de Arte Moderna seria conciliar essas vanguardas europeias, essas novas ideias que circulavam dentro da Europa, de uma arte que rompesse com o romantismo, com uma arte correta, certinha, com desenho perfeito que a antecedeu, e afirmar princípios como foi o cubismo, o futurismo dentro da Europa. Então a ideia era conciliar a arte brasileira com esses movimentos de vanguarda que questionavam padrões artísticos anteriores. E, ao mesmo tempo, valorizar uma identidade nacional, a ideia do que é ser brasileiro. E aí um fator importante que a gente não pode deixar de esquecer, que 1922 também é o ano de centenário da independência do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna ela também dialoga com essa ideia de que o Brasil estaria naquele momento completando 100 anos de existência enquanto país. E era preciso, então, buscar uma nova identidade para esse país. Que país é esse? Então é preciso construir essa ideia de nacionalidade, de nação, de identidade para o Brasil. É nesse sentido que vai surgir as propostas vindas na literatura, vindas para as artes plásticas, para a arquitetura e para a própria construção da história, das narrativas, do que nós chamamos de antropofagia cultural. A ideia de que o brasileiro ele não deveria simplesmente engolir aquilo que vinha de fora e repetir os mesmos padrões de arte que estavam vigentes na Europa. Mas a ideia de que o brasileiro tinha que beber nessa arte, mas tinha que deglutir essa arte, deglutir no sentido de que ele pegaria os traços e adaptaria isso à realidade que era dentro do Brasil. E a partir desse processo de construção, de apropriação daquilo que era feito na Europa, mas com um caráter nacional, ele vomitaria algo diferente, algo novo, algo essencialmente brasileiro, que representasse essa identidade nacional. É daí, por exemplo, que a gente pode entender de forma mais de forma mais evidente, eu diria, a própria obra Macunaíma, do Mário de Andrade. Quem que é Macunaíma? Macunaíma ele é um cara que nasceu numa tribo indígena, que ficou negro,
circulou nesse mundo urbano, bebeu da cultura europeia e volta para a tribo indígena e mistura isso tudo. Então, qual que é a identidade do brasileiro? A identidade do brasileiro é essa identidade miscigenada, essa identidade que ela dialoga com diversas culturas, com a cultura europeia, com a cultura africana, com a cultura indígena. Então, começa-se a construir nesse período essa ideia do Brasil como um país miscigenado. E isso culmina, do ponto de vista da história, com a construção de uma grande obra, que foi a obra do Gilberto Freire, na década de 1930, que é a chamada Casa Grande Senzala, em que o Gilberto Freire fala que o Brasil ele é resultado disso, ele é resultado da mistura dessas três fontes culturais, da europeia, da africana e da indígena. Então, um movimento que ele começa como um movimento contestatório do ponto de vista artístico, ele acaba resultando na construção de uma nova história para o país, na construção de uma nova proposta de identidade para o país. E daí a importância da Semana de Arte Moderna, dessa ideia de romper com essa tradição, de romper com esse conservadorismo representado por essa elite cafeicultura, por essa oligarquia. E aí, nesse sentido, ela pode estar inserida também nessa ideia dessas rupturas intra-oligárquicas que nós vimos falando. Caminhando um pouco mais, e agora aqui a gente já vai entender o fim dessa Primeira República, e caminhar aqui para o que nós chamamos de Revolução de 1930, o golpe de 1930, que é a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a destituição do então presidente Washington Luiz. Em 1929 ocorreram eleições presidenciais. E essas eleições presidenciais de 1929, elas representam uma ruptura efetiva naquela aliança que veio se afirmando desde o início da década de 1920, entre Minas e São Paulo. Nessas eleições, o candidato que deveria ser indicado deveria ser mineiro, porque o presidente da República, o Washington Luiz, ele era paulista, ele era do Partido Republicano Paulista. Então, se ele era paulista, pelo acordo, pelo Pacto de Ouro Fino, o próximo seria mineiro. E o indicado seria, então, Antônio Carlos de Andrade. Só que o Washington Luiz se recusou a apoiar o Antônio Carlos de Andrade e apoiou um cara chamado Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Esse Júlio Prestes não tem nada a ver com aquele Luiz Carlos Prestes que nós falamos na última aula da coluna Prestes. Esse Júlio Prestes é uma outra figura e está inserido em um outro grupo que sim faz parte dessa oligarquia e não da parte que contesta essa oligarquia. Então Washington Luiz apoia o Júlio Prestes e rompe então com o Minas Gerais. E aí Minas Gerais busca uma articulação para poder mostrar que também era forte do ponto de vista político. E cria um novo partido político, um novo grupo político que ficou conhecido como Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal, ela reunia 3 estados. Ela reunia Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, que eram estados também com força política considerável. E a Aliança Liberal lança como candidato à presidência da República a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um grande fazendeiro ali da região sul do Brasil, era também um membro dessa oligarquia, mas era um membro que já tinha um discurso mais próximo ao discurso da classe média urbana, né? A ideia de necessidade de industrializar o Brasil, a ideia da necessidade de moralizar a política brasileira. E como vice, Getúlio Vargas, nessa chapa da Aliança Liberal, trazia a figura de João Pessoa, que era então um militar da região da Paraíba. Então forma-se essa chapa. Logicamente que aqui a gente está falando de eleições ainda que não eram eleições de chapa, mas votava-se no presidente e no vice-presidente, conforme a gente viu pela Constituição de 91, mas a aliança que se forma é Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como candidato a vice-presidente. As eleições, aqui a figura do Getúlio Vargas nessa época. Essas eleições elas ocorrem, fraude para um lado, fraude para o outro, Júlio Prestes rouba daqui, Getúlio rouba de lá, e no final
o Washington Luiz, o Júlio Prestes, ele sai vitorioso. E aí, tudo isso vai desencadear o processo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o processo do golpe de 1930. Antes disso, eu quero passar um pouquinho com vocês pela pauta do governo, qual que era o programa de governo que o Getúlio defendia nesse momento, para a gente entender o apoio que ele recebe dessas classes médias urbanas. O Getúlio defendia, como programa de governo, a ideia do voto secreto. A ideia de que era necessário as pessoas terem direito de votar secretamente para seus candidatos, uma vez que ele compreendia que o voto aberto dava margem para fraude e permitia o controle dessa política por esses coronéis. Não sei se vocês se recordam, na última aula falamos disso, que essa também era uma pauta do movimento tenentista, a ideia de que o voto deveria ser secreto. O Getúlio defendia também, no seu programa de governo, um incentivo à indústria nacional, a ideia de desenvolver a indústria nacional a partir das indústrias de base, indústrias como a indústria petrolífera, a indústria hidroelétrica. Então, a ideia de ser necessário se construir esse campo industrial e investir primeiro em indústrias de base para fortalecer esse campo industrial brasileiro. O que agradava muito os setores ligados à industrialização e ligados a essa nova força econômica que, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, vinha ganhando força no Brasil. Defendia também a ideia a necessidade de se estabelecer alguma legislação trabalhista, assim, dialogando um pouco com a reivindicação dos operários desde o início do século XX, conforme também a gente viu nas nossas últimas aulas. E, além disso, falava da necessidade de moralização da vida pública, de moralizar essa política, que era uma política extremamente corrupta, baseado em laços, em compadrios, em apoios, então, em apoios, em concessão de cargos. Então, dialogava também com aquilo que o movimento tenentista falava muito e dialogava também com os anseios dessas classes médias urbanas. E, além disso, defendia a ideia da anistia irrestrita. O que é anistia irrestrita? Perdoar todas aquelas pessoas condenadas por crimes políticos nas décadas antecessores, nas décadas de 1910 e 1920. Essa pauta do programa de governo buscava atrair principalmente os tenentes e esses dissidentes que haviam sido condenados politicamente na década de 1920 para a campanha do Getúlio Vargas. E essa pauta política acabou acarretando em um apoio de alguns grupos, de alguns setores que tinham pautas muito parecidas à candidatura do Getúlio Vargas, principalmente o movimento tenentista, as camadas médias urbanas e os trabalhadores, que começaram a identificar no discurso de Vargas a possibilidade de destituir aquela oligarquia do poder. A gente não pode esquecer também que a década de 1920 é uma década muito dura do ponto de vista econômico dentro do Brasil. É um momento em que a inflação sobe, é um momento em que as indústrias encontram grandes problemas pela frente, porque a Primeira Guerra Mundial acabou, as indústrias europeias voltaram a produzir, então as indústrias brasileiras que tinham tomado um nicho de mercado que era ocupado por essas antigas indústrias que pararam a sua produção durante a Primeira Guerra Mundial, acabaram perdendo esse mercado consumidor e não conseguiam mais tanto lucro quanto conseguiram ali entre 1910 e 1920. Então a década de 1920 é uma década de recessão econômica, é uma década que gera muita insatisfação na sociedade brasileira. E Getúlio acabou aglutinando esses interesses mais diversos dessas novas forças políticas que vinham emergindo dentro do Brasil na década de 1920 em torno da sua figura. Mas como a política era definida pelo poder dos coronéis, pelo poder dessa antiga oligarquia, Getúlio acabou perdendo as eleições e Júlio Prestes venceu.
Depois da vitória de Júlio Prestes, João Pessoa e Vargas entraram com uma série de processos denunciando fraudes na eleição e pedindo a cassação da vitória do Júlio Prestes, o que não se efetivou. Porque da mesma forma que o Júlio Prestes roubou de um lado, Getúlio e João Pessoa roubaram de outro. Como que se desenvolve toda a questão do golpe ou da Revolução de 1930? Quando o Júlio Prestes ganha, começa um burburinho na sociedade brasileira, nessas classes médias urbanas, nessas forças militares, nesses tenentes, da necessidade de arquitetar-se um golpe para retirar da força dessa oligarquia do poder. Então, a todo o tempo, parte dos militares, parte desses tenentes, parte das classes médias urbanas pressionavam Getúlio Vargas para liderar esse movimento armado para depor Washington Luiz e assumir o poder do seu lado. E Getúlio Vargas, querendo dar uma de bonzinho, falava: não, quero isso não, guerra não é comigo não, eu sou de paz e amor, eu não quero revolução não. Mas no fundo ele queria. No fundo ele era um político muito bem arquitetado, muito bem formado, um líder até mesmo carismático e que negava querendo. Só que ele não podia querer, porque senão ele ia ser visto com maus olhos frente à sociedade brasileira. Até que ocorre um evento na Paraíba que desencadeia todo o movimento de deposição de Washington Luiz e ascensão de Getúlio Vargas. O que acontece? João Pessoa é assassinado na Paraíba. Por que João Pessoa é assassinado? João Pessoa tinha um inimigo político na Paraíba chamado João Dantas. E como João Pessoa era líder militar, ele ordenou que a polícia da Paraíba invadisse o escritório de João Dantas e roubasse cartas que o João Dantas trocava com a amante dele. Assim foi feito, a polícia invadiu, roubou essas cartas íntimas de João Dantas e João Pessoa publicou isso no jornal. Então você imagine, o João Dantas acordou, viu aquelas cartas publicadas, paraibano, pegou a sua peixeira, logicamente estou aqui romantizando o negócio, pegou lá a sua arma, foi até João Pessoa e pum, matou João Pessoa. Então ele morre por questões, ele é assassinado por questões que são questões muito particulares do ponto de vista político da região da Paraíba, mas precisava-se de uma desculpa para o golpe, e aí o que Getúlio e os líderes da Aliança Liberal fizeram? Não, quem mandou matar João Pessoa foi Washington Luiz, foi Júlio Prestes. Então esses caras não podem assumir a presidência da República. Então começa o movimento, e aí uma série de movimentos, aqui o jornal da época lá, foi assassinado o presidente João Pessoa, da Paraíba. O criminoso Duarte Dantas atacou de surpresa e foi ferido pelo motorista da vítima. Então, é um jornal da época que circulou aí falando sobre a morte do presidente da Paraíba, do governador da Paraíba naquele momento. Então, o golpe de 1930 ele conta com o apoio dessas classes médias urbanas, como eu disse para vocês, os trabalhadores estavam insatisfeitos com as péssimas condições de trabalho, camadas médias urbanas tinham dificuldade para manter um determinado padrão de vida devido à alta da inflação, os industriais estavam insatisfeitos, alguns cafeicultores também insatisfeitos com Washington Luiz, que naquele momento estava governando aí no ápice da crise de 1929, muitos cafeicultores perdendo tudo e se empobrecendo, e acabavam identificando essa crise com a figura do Washington Luiz. Isso tudo fez com que a revolta ganhasse força e que os tenentes dessas classes médias urbanas fossem para as ruas pedir por um novo governo, pelo governo do Getúlio Vargas. Então, em 3 de outubro de 1930, os tenentes tomaram as ruas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Nos dias seguintes, as tropas do governo federal, do Washington Luiz, entraram em choque com os revoltosos em vários estados do Brasil. E no dia 24 de outubro, Getúlio Vargas, os políticos da Aliança Liberal e esses tenentes depuseram Washington Luiz, tiraram Washington Luiz do poder, e no dia 4 de novembro, Getúlio Vargas, então, assumiu a condição de presidente do Brasil. Estava terminada a Primeira República, começaremos nas próximas aulas, então, a estudar aí os governos populistas e
primeiro Getúlio e depois os governos ali entre 45 e 64. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Tem uma atividadezinha lá na pasta de avaliações para vocês fazerem agora. Aqueles que tenham alguma dúvida, estou lá no Meet para poder conversar com vocês, tá? Uma boa aula e até a próxima.